Deixa eu colocar para você duas coisinhas que eu gostaria de trabalhar, que são as duas áreas que dão muita confusão para a gente. Quando as pessoas estudam aquilo que nós chamamos de cronologia bíblica, essa é uma área complicada. Não é tão complicada se você for físico e matemático, mas se você for outra coisa, daí a coisa fica complicada. Por quê? Porque envolve números. As pessoas, quando olham aquelas genealogias lá de Gênesis, tem uns números gigantescos lá, né? Gente vivendo 900 e poucos anos, as pessoas olham e falam: para com isso. Onde é que já se viu alguém viver 900 anos? Isso é um absurdo. É porque naquela época eles não contavam os anos como a gente conta hoje. Como é que você sabe disso? De onde você tirou essa ideia? Pesquisa arqueológica. Quando que os primeiros calendários foram feitos? Qual foi o primeiro calendário feito? Que povo trouxe o primeiro calendário? Quais povos tinham calendários? Deu para perceber que tipo de educação você está recebendo, é porque você não sabe nenhuma dessas perguntas. Não é interessante? Quem que criou o primeiro calendário? O primeiro calendário tinha anos de quantos dias? E daí o pessoal vem e me diz que o livro de Gênesis, os dias de Gênesis e coisa assim, o calendário que o pessoal usava lá era outro. Não era igual ao nosso. E a gente sabe disso. Eu vou dar um exemplo bem reto e direto. Gênesis capítulos 6, 7, 8 e 9 falam do dilúvio. Várias vezes nesse capítulo nos é dito o seguinte: depois de 150 dias, e ele conta o que aconteceu. Só que ele coloca de uma outra forma: 5 meses depois. E ele fica oscilando entre esse negócio de meses e dias. Meses e dias. Faz as continhas para você ver, que é um negócio fascinante. Vai contando. Quando ele fala assim que depois de tantos dias, soma para você ver. O ano era de 360 dias. Muito interessante a coisa. Você fala: mas é de 365 hoje. Ano passado já foi diferente? Parece que sim. Mas é porque os caras não sabiam contar os dias direito. Nós temos algumas evidências que parece que era pouquinha coisa diferente, uns 5 dias de diferença do que nós temos hoje, não mais do que isso. Então, e essas idades? As pessoas olham lá em cima e falam assim: rapaz, como que alguém pode viver 900 anos? Isso é um absurdo. Se você conhece telômero e telomerase, isso não é um absurdo. Telômeros ficam na pontinha dos nossos cromossomos. É um mecanismo de duplicação. É um negócio espetacular. Telomerase é uma enzima. Tem sido muito estudado, esses dois, telômeros e telomerase. Porque esses dois estão ligados com a longevidade humana. A ciência sabe que o ser humano, o nosso corpo, não foi um corpo criado para viver só uns 100 anos. Rapaz, o nosso coração é uma máquina fabulosa. Já imaginou? Para e pensa, quantas vezes você chegou para calibrar o coração? Meu coração está meio descalibrado atualmente, está batendo assim meio esquisito, preciso dar uma calibradinha nele. Revisão de 2 anos, não esqueça de voltar. Eu sei que com o passar do tempo algumas coisas não funcionam muito bem, então de vez em quando você precisa dar uma ajuda. Mas o nosso corpo, ele era para durar bastante. É interessante porque você encontra pesquisas em muitas áreas. Por exemplo, o Dr. Delpinho, que trabalha no Harvard Medical School, é um dos que mais tem trabalhado nessa área, mostrando o quanto que o ser humano, a estrutura, telomerase, telômero, todas essas coisas existem para que a longevidade seja muito grande. Então, quando nós estamos tratando de longevidade na Bíblia, isso não é um problema da ciência. A ciência olha para isso e fala de boa. Deixa eu dar um exemplo só para você ver como matematicamente a gente pode resolver um monte de coisa. Coloquei um pouquinho das genealogias lá de Gênesis capítulo 5 até o capítulo 11. Diga-se de passagem que a maioria das pessoas não conhecem esse tipo de coisa, né? Por quê? É simples, a gente chega logo no comecinho do ano e fala: não, esse ano eu vou ler a Bíblia. Legal. Então você pega, lê Gênesis capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 e a metade do capítulo 4, porque a outra metade é o quê? Genealogia. Fulano gerou fulano, que gerou fulano, que gerou fulano, teve filhos e filhos. Aí você fala: isso aí eu leio depois. Vai lá para o Gênesis capítulo 5. Gênesis capítulo 5 é o quê? Genealogia de novo.
capítulo 6, finalmente, alguma coisa que não é genealogia. Daí você leu 6, o 7, o 8, o 9, chegou na metade do 9, genealogia de novo. Capítulo 10, genealogia outra vez. Capítulo 11, comecinho, não, que legal, Torre de Babel, mudou, agora a coisa ficou boa. Você leu até metade do capítulo 11, depois vem o quê? Genealogia de novo. Daí você fala assim, mas por que esse povo escreve genealogia? É para professor de escola dominical não ficar contando historinha. A gente conta história. Noé teve filhos e filhas, Noé teve avô, teve avó, teve tio, teve tia, teve mãe, teve irmão, teve irmã, teve sogra, não votou no PT. Todas essas coisas assim bonitas você encontra lá na Bíblia. São espetaculares os negócios, são muito legais. Não que ele não votou no PT, mas a gente sabe que ele não votaria no PT. De onde está escrito isso? Ele era justo e íntegro e temente a Deus. Então a gente conhece algumas coisas na Bíblia, tá vendo como é legal? Agora vamos parar, é só para você acordar mais um pouquinho. Deixa-me dar um exemplo matemático que é fabuloso a respeito dessas áreas da genealogia que ninguém estuda. Quer ver que fascinante? Alguns anos atrás eu tive uma oportunidade muito interessante de conversar com alguns amigos, e um deles especificamente que está relacionado com essa área de pesquisa, como também eu tenho trabalhado. Eu mostrei para ele esse gráfico. Eu disse o seguinte, olha, nós estamos fazendo uma pesquisa muito interessante. Isso aí é um grupinho, eu estou fazendo a análise deles, não é minha área específica, mas é um pessoal que trabalha com organismos. O que você está vendo aqui, eu vou passar o mouse só para você ver aqui em cima, esses pontinhos estão relacionados com a longevidade dos organismos ao longo de uma escala de tempo, ou seja, primeira geração de organismos, a segunda, a terceira, a quarta, aqui está a quinta, a sexta, a sétima, a oitava, a nona, a décima e assim por diante. Daí o rapaz que estava olhando falou assim, rapaz, isso aqui é muito interessante, dá para perceber algumas coisas. Olha aqui em cima, mais ou menos se seus organismos estão vivendo entre 900 e 1000. Ele falou, que escala é essa? Não, é só escala de tempo, só para ficar mais fácil, de 0 a 1000. Ah, que legal, então tá bom. Então seus organismos estavam indo muito bem, vivendo de 900 até 1000. Só tem um aqui, nesse da 7ª geração, que teve um pouquinho de problema. Eu falei, é verdade, nós tiramos da experiência para fazer outra coisa. Ah, que legal. Mas vocês têm que prestar bastante atenção nesse aqui, ó. Esse daqui, ó. Falei, por que esses dois aqui, ó? Bom, esse daqui porque ele viveu muito menos, esse organismo viveu muito menos do que os outros. Falei, não, isso aqui eu já te expliquei. Nós tiramos da experiência. Então nós não deixamos ele ficar lá até a longevidade dos demais. Ele foi tirado antes. Aí esse outro aqui, é porque nesse daí, que foi da 10ª geração de organismos, nós resolvemos mudar um pouquinho o meio ambiente. Nós colocamos um pouco mais de água no sistema. Ah, que interessante. Então, quando vocês fazem esse tipo de coisa, você muda totalmente a dinâmica do sistema. Falei, isso eu sei. Falei, mas isso aí, o gráfico está bem interessante, porque dá para você perceber a curva de deterioração muito tranquila. Falei, é verdade. É isso que eu queria saber, se realmente não é uma ilusão da gente, o que nós estamos vendo aqui. Não, isso é real. Eu tenho certeza? Tenho. Não é impressão, não, intuição. Falei, não, isso é real. Vocês têm uma coleção de dados fabulosa aí. Ele até falou assim, vai dar para publicar isso aí? Falei, ih, rapaz, o pior é que já foi publicado. Ah, que legal, ainda bem, coisa boa tem que ser publicado mesmo. Falar nisso, o que vocês estão pesquisando? Falei, não, isso aí são os nomes lá das genealogias da Bíblia. Falei, o quê? Esse negócio que descreve essas equações fabulosas aí, que são os modelos de deterioração, falei, o primeiro ali da lista se chama Adão. Aquele 7º, você viu que viveu só um pouquinho, o nome dele é Enoque. Ele foi retirado da experiência. Ele ficou só 365 anos por aqui, Deus o levou para si, pronto, saiu da experiência. E o último que eu falei lá, Noé, ele olhou e falou, você não acredita no dilúvio, né? Eu falei, a gente pôs mais água. Só colocamos mais água. Ele olhou e falou assim, vocês são loucos, eu não acredito que isso é verdade. Olha que interessante, um pouquinho antes, ele tinha dito que os dados estavam certinhos. Porque eles estão certos, matematicamente falando, está correto. Não foi inventado, essas datas não foram inventadas, elas representam cientificamente uma mudança que ocorreu no planeta Terra. Se não tivéssemos nada na Bíblia escrito a respeito de um dilúvio, e você olhasse, por exemplo, matemático, dá uma olhadinha nesse negócio, certeza, alguém ia chegar e falar assim,
a gente precisa estudar melhor o que aconteceu na vida desse cara chamado Noé. Alguma coisa aconteceu no planeta Terra durante a vida dele. Olha só, depois dele o povo começa a viver menos. Deve ter caído um asteroide, sei lá, os dinossauros foram extintos, alguma coisa assim. Não vou falar nada do PT dessa vez. Coisas desse jeito. O que aconteceu? O que teria ocorrido? Deu para perceber? É muito importante nós entendermos esse aspecto, porque ele está relacionado diretamente com a veracidade histórica. Queria dar um último exemplo, daí a gente para um pouquinho, só para dar uma descansadinha, que é o seguinte: quando nós tratamos de Gênesis e a história, é possível nós fazermos algumas continhas. Então eu queria só terminar dando esse exemplo para você, que é o seguinte: se nós pegarmos a genealogia de Gênesis, indo de Gênesis até Abraão, você tem aproximadamente de 1948 anos a 2006 anos, dependendo de como você conta a genealogia, tá? Tem um pequeno errinho, porque às vezes dá para você contar de duas maneiras diferentes, mas o erro é pequeno, não é um erro gigantesco não. Então Adão, praticamente, ele teria sido criado no ano 3760 a.C. Se você pegar, eu fiz uma continha só para você ver como é que funciona, pegar 3.760, somar com 2013, dá 5.777, tá? E se você for olhar, em 2013, literalmente dia 4 de setembro, foi quando começou o ano judaico, 5.774. Agora você sabe como que os judeus contam. Eles contam desde o início, segundo o relato bíblico. É assim que eles contam. Então é muito legal a gente poder olhar essa data. Você fala: rapaz, você está falando então que o ser humano apareceu no planeta Terra mais ou menos uns 6.000 anos atrás. É só a Bíblia para fazer umas coisas dela, né? Judeu tem esse tipo de calendário. Isso é único, não é não? O calendário assírio está no ano 6.763. O calendário chinês tem dois, um está no ano 4.649 e o outro 4.650. O calendário hebreu eu já mencionei para vocês, lá no ano de 2013. O calendário hindu, que é o Kali Yuga, está no ano entre 5.114 e 5.115. O calendário coreano, que é um dos mais antigos lá na Ásia, 4.346. O calendário maia está no ano 5.127, 5.128. Agora o calendário maia, esse ano, está indo para o ano 5.130. Pergunta: por que tantas culturas diferentes têm a mesma data? Você não acha ninguém aí, o meu povo aqui, olha, a nossa cultura tem 20.000 anos. Não tem nenhum calendário de 20.000 anos. Todos os calendários estudados até o presente momento, os mais antigos, chegam ali na faixa mais ou menos 6.000, 7.000 anos no máximo. Olha que interessante. Segundo a Bíblia, Adão foi criado há 6.000 anos atrás aproximadamente. Segundo a proposta evolucionista, o planeta Terra teria surgido há mais ou menos 4,5 bilhões de anos. Pergunta: há quanto tempo? Eu quero deixar esse pedacinho para você pensar e daí nós encerramos. Se eu lhe perguntasse qual a sua idade, como que você me provaria a sua idade? É um negócio legal? Qual a sua idade? Chega e fala: minha idade, eu tenho tantos anos. Fala: mas como é que você sabe disso? Porque eu tenho. Não, mas me prova que você tem. Aí você pega sua carteira ou sua bolsa, abre e pega sua cédula de identidade. Está aqui, ó. Eu vou falar para você o seguinte: você acredita em pedaço de papel. Tua cédula de identidade é um pedaço de papel. Como é que você sabe que ela está falando a verdade? Não, mas minha cédula de identidade veio lá do cartório. Lá no cartório tem um registro. Mas como é que você sabe que o registro que está lá no cartório é verdadeiro? Eu sei que as mulheres já começaram a ficar contentes agora, né? Ai, que a minha idade esteja errada. Pronto, erraram por uns 15 anos mais ou menos a mais. Eu nem tinha nascido ainda, eu sei como é que funciona. Lá na minha casa, a minha esposa, minhas filhas, todas elas têm 25 anos. Eu sou o único que está envelhecendo. Eu e o cachorro. Como é que você sabe a sua idade? Não, mas está na minha certidão de nascimento. Mas é um pedaço de papel. Não, mas tem meu pai e tem minha mãe. Então traz seu pai e sua mãe. Você traz seu pai e sua mãe. Quando que ele nasceu? Ele nasceu no dia tal. Você acredita neles? Mas cara, que são meu pai e minha mãe. Você acredita em testemunhas?
Que legal, você não sabe a sua idade, você acredita em pedaço de papel e testemunhas. As pessoas falam assim, mas é ridículo o que você está falando. O quê? Acreditar em pedaço de papel e testemunhas? Mas para e pensa, o que você está querendo? Eu falo, não, estou perguntando, qual a sua idade? Me prova a sua idade. Para você provar a sua idade, você precisa crer em pedaços de papel e testemunhas. Por que você tem tanto problema em crer na idade que Deus dá da terra? Está num pedaço de papel escrito por testemunhas. Não é a mesma coisa? O mesmo argumento para você saber a sua idade é o argumento utilizado para a gente saber a idade do planeta Terra. A idade de todas as coisas. Eu acho fascinante isso. Então deu para entender um pouquinho a respeito de Gênesis e a história.